Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. A aula hoje vai ser a aula 35.1. Professor, na aula 35.1 vamos falar sobre fecundação. Então pega o material que o professor presencial entregou para vocês e vamos acompanhando lâmina por lâmina, tá bom? E ó, anota tudo que assim que a gente finalizar vai ter atividade. Meu diretor, na tela. Aula 35.1. Logo, vamos falar uma introdução sobre fecundação. Professor, quais são os objetos do conhecimento que vamos falar sobre fecundação? Fecundação externa e fecundação interna. Determinação do sexo, hermafroditismo, partenogênese e conjugação. Vamos lá, galerinha. Então, fecundação. Professor, o que é fecundação? Fecundação se divide em processos internos e fecundação externa. Na reprodução sexuada, esse processo pode ocorrer de duas formas. Primeiro, professor Jefferson, reprodução sexuada significa a troca de informação genética, tá bom? Há um pareamento das informações genéticas masculinas do pai com as informações genéticas femininas da fêmea, ou, se quiser, do macho e da fêmea. Fecundação externa, quando os gametas se encontram fora do organismo. Logo, macho e fêmea realizam a cópula, só que o encontro dos gametas é no ambiente externo, como ilustra a figura, onde a fêmea solta faz a ovoposição e o macho libera os espermatozoides no ambiente. E a fecundação entre células germinativas masculinas e células germinativas femininas ocorrem no ambiente. Já fecundação interna, quando os gametas se encontram dentro do corpo feminino. Desta forma, nós podemos transpassar para todos os animais que realizam fecundação interna. Existem os animais que se reproduzem com fecundação interna. 3 formas diferentes de embriões são desenvolvidos. Nós temos fecundação interna ovípara, fecundação interna vivíparos e ovovivíparos. Ovovivíparos. Vamos ver a diferença de cada uma delas. Ovíparos. Após o óvulo ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo que a fêmea deposita no ambiente. O ovo garantirá nutrientes e proteção para o embrião durante o seu desenvolvimento. Então, este é o conceito de reprodução interna ovíparos. Exemplo, quem são os ovíparos? Aves, pinguins, répteis, como a tartaruga, entre outros. Já os vivíparos, então vamos aqui, ó, mesclar, não, vamos salientar ovíparos. E agora, os vivíparos. Os vivíparos, quando os embriões permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos e protegidos pelo corpo materno. Exemplo, mamíferos como os seres humanos e o tamanduá.
aonde não há uma cápsula, igual a das aves, dos répteis, onde a fecundação é interna, o desenvolvimento é interno, mas dentro de uma cápsula, um ovo, que vai garantir a proteção e nutrição. O desenvolvimento é fora do corpo, mas está protegido. Já vivíparos, o desenvolvimento tem a proteção de uma placenta, uma membrana. E isso ocorre o desenvolvimento dentro da fêmea, vivíparos. Já os ovovivíparos, se após a fecundação, o embrião se forma dentro de um ovo e for mantido dentro do corpo dos progenitores, será chamado de ovovivíparos. Exemplo, tubarões, arraias e algumas espécies de peixes e anfíbios realizam o processo do desenvolvimento dentro dos progenitores. E determinação do sexo. Como ocorre o processo de determinação do sexo? Temos que fazer um pequeno lembrete. Os organismos, eles são separados ou classificados, na verdade, como dioicos e monóicos. Organismos dioicos são aqueles que apresentam sexo separado, conforme o gênero, macho e fêmea. Na verdade, pessoal, dioico, oico significa corpo. Então vamos separar aqui, ó. Oico, corpo, cápsula. Di são duas cápsulas, dois corpos distintos. Então tem sexo separado, macho e fêmea, com pleno ou parcial dimorfismo sexual. Como assim, professor? Nós conseguimos ver quem é macho e quem é fêmea. Nós olhamos para um felino leão, a gente sabe que ele é macho. Olhamos para a leoa, sabe que é fêmea, porque tem estruturas diferentes. E o corpo é diferente. Tudo bem? Tudo. Então nós chamamos de dioico. Já temos o monóico. Professor, nome. Oikocorpos, estruturas. Mono, Eu tenho um corpo com os dois aparelhos sexuais. Em alguns livros, nós lemos órgãos. Então, monóico são aqueles que possuem os dois sexos, masculino e feminino. Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas na mesma unidade ou na mesma estrutura óica. Logo, hermafroditismo. Então, nós temos aí também animais monóicos que podem, não apresentar dimorfismo algum, porque é o mesmo corpo. Claro que muitas vezes pode não ocorrer a autofecundação, necessariamente precisando de dois corpos, mesmo que sejam o quê? Hermafroditismo. E tem o desenvolvimento completo das suas células germinativas. Mas, professor, isso é a estrutura morfológica. Como seria, então, a carga genética? Para mim, meu diretor, nós temos que lembrar que quando a gente fala sobre células sexuais,
ou células germinativas, elas têm uma carga genética, uma quantidade de genoma distinto. Um indivíduo, ele é chamado autossômico. Professor, o que é autossômico? Diploide, quer dizer que ele tem o genoma completo. Ele tem os 46 cromossomos da sua espécie. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Somos formados pela metade da carga genética do pai e a metade da carga genética da mãe. Logo, para que ocorra a formação de células germinativas, sexuais masculinas, espermatozoides, células sexuais femininas, ovócitos de segunda ordem, passa-se por um processo de divisão celular meiótica, aonde ocorre a produção de gametas, através do processo denominado de gametogênese. E aí, através dessa gametogênese, uma célula de 46 cromossomos produz células germinativas com 23 cromossomos, tanto masculinas quanto femininas. Professor, o processo de formação é completo em homens pela espermatogênese e em mulheres pela ovogênese. E aí sim, teremos células sexualmente ou biologicamente funcionais. Na tela, meu diretor. Então, o sistema humano é o XY. Nessa espécie, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais, X, e os machos apresentam um cromossomo X e um cromossomo Y. Esse tipo de determinação cromossômica do sexo é chamado de sistema XY. Para mim, meu diretor. Então, pessoal, homem e mulher têm no total 46 cromossomos. Da onde? 22 pares de cromossomos são autossômicos. Meu diretor, tem como colocar aqui para mim na tela? 46 cromossomos. São 23 pares. 22 pares autossômicos e um par sexual. Esse sistema XY são cromossomos sexuais. Professor, então nós temos 22 pares. O 23º é sexual. Os 22 pares autossômicos vão dar as características morfofisiológicas das nossas estruturas teciduais, onde vamos ter a formação dos tecidos, dos órgãos, funcionamento metabólico autossômico, com a completa carga genética de 46 cromossomos, 23 pares, sendo que o 23º é sexual. Quando a gente fala somente de cromossomo sexual, a mulher tem um par XX e o homem tem um par XY. Sendo que o Y do homem ele recebeu do pai e o X obrigatoriamente foi da mãe. Já a mulher recebe um X do pai e o outro é da mãe. Tudo bem? Outra coisa, mulheres, sistemas XY, são chamadas homogaméticas. Professor, oi, o que é homogamética? Homo igual, gamética, formação de gametas. Já o homem, ele é denominado heterogamético. Por quê, professor? Porque na divisão meiótica, ele produz gametas com uma quantidade de X
e gametas com uma quantidade de Y. Então ele produz dois tipos distintos de gametas. Gametas que têm o X e gametas que têm o Y. Mulher não. Só produz gametas que têm X. Homo, igual. Na tela, meu diretor. Não, pode aumentar. Professor, ainda não entendi. Então aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma mulher a mulher, ela tem um óvulo que tem X. Aí quando ela vai dividir e produzir gametas, esse óvulo se divide e um X vai para uma célula, o outro X vai para outra célula. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Eu tenho 46 cromossomos nessa célula, com 23 pares. Para mim, meu diretor, professor, aqui é uma representação de um cromossomo sexual. Cadê os outros cromossomos? Estão atrás deles. Então aqui eu estou vendo um par, o par sexual. Os outros 22, esse aqui é o par 23º. Os outros 22 estão atrás deles. Então, como eu vou dividir isso aqui no meio, quem está aqui atrás desse X veio para cá e quem está atrás desse outro X veio para cá. Então, se são 46 cromossomos, 22 são autossômicos. Um par é sexual. O que a gente está vendo aqui é só o sexual. Por que é homogamético? Porque quando a mulher, todo mês, ela ovula, que é o período da menstruação. Quando a mulher ovula, ela pega, produz ovócitos de segunda ordem, que são esses aqui que serão fecundados. Um mês, ela libera pelo ovário direito, pelo esquerdo. E outra vez, ela libera pelo ovário direito. Um mês é o direito, outro mês é o esquerdo. Se não for fecundado, na hora que ele toca no endométrio, o endométrio descasca. E ocorre a saída do tecido endometrial devido à não fecundação dos óvulos. Tudo bem? O que eu quero chamar a atenção? Por que é denominada de homogamética? Porque se nesse mês ela ovulou um X, no outro mês ela vai ovular outro X. E a carga genética são idênticas. A mesma carga genética que tem nesse primeiro X, tem no segundo X. Por isso a denominação homogamética em relação ao cromossomo sexual. Um mês ela libera um, outro mês ela libera outro X, mas com a mesma carga genética. Igual. Na tela, meu diretor. Agora o homem, professor. O homem. Eu tenho um homem aqui. O homem, quando ele ejacula, ele ejacula, aí ele ejacula espermatozoides. Espermatozoides. Vamos fazer a representação só de 2. Então, ele tem uma célula. Não, deixa eu apagar aqui. Borracha. Ele tem uma célula. Essa célula tem o X e o Y. Quando ele produz espermatozoide, um X vai para dentro do espermatozoide, o outro Y vai para dentro de outro espermatozoide. Então, ele produz duas... Para mim, meu diretor, o homem produz duas
células germinativas com cromossomos sexuais diferentes. Por isso, a denominação de heterogamético. Tudo bem? Pode aumentar agora, meu diretor. Em muitas espécies dioicas, 2 corpos diferentes, as fêmeas possuem um par de cromossomo sexual homólogo. Já os machos possuem um cromossomo correspondente ao da fêmea e o outro correspondente às características masculinas. Pessoal, o que é isso, professor Jefferson? É que em mulher, tá vendo esse X que eu fiz? Eu vou voltar aqui, ó. Em mulher, mulher é representada por esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo da mulher. Esse é o símbolo do homem. Em mulher, o cromossomo X, pessoal, ele é assim, ó, na verdade, ó. Para mim, meu diretor, esse é o cromossomo X, que a gente coloca X assim, mas na verdade ele é assim. E aqui é o igual, o homólogo. Nós temos as cromátides superiores, isso aqui é o centrômero, cromátides superiores, cromátides inferiores. E esses tracinhos aqui que ficaram fora do risco, aqui ó, são os genes. E esse gene é a mesma carga genética desse outro. Esse gene é a mesma informação genética. Então, se é a mesma informação genética, a gente coloca homozigoto. Quando eles estão juntos, são homólogos. Significa iguais. Os genes estão pareados na mesma altura. E quando se transformam em células germinativas, homozigoto. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Já o homem, ele tem um X, que é igualzinho da mulher. Quem deu esse X para ele? A mãe. Ele tem um X e tem um para mim, meu diretor, ele tem um X e tem um Y. O cromossomo Y tem a cromátide superior menor. A cromátide superior não é homóloga à do X, não tem pareamento de gene. Então, nós chamamos ele de heterólogo quando as células ainda não foram diferenciadas. Quando as células passam por um processo de diferenciamento celular na meiose, saindo de diploide para haploide, são chamadas de células sexuais heterozigóticas. É isso que está falando esse texto. Na tela, meu diretor. Logo, nesse caso, indivíduos fêmeas são XX, indivíduos machos são XY. Mas não é assim o X, é daquele outro jeito. O X da fêmea, na verdade, é assim, ó. Isso aqui é assim, ó. Tem um cromossomo, centrômero. Tem outro cromossomo, centrômero. É assim. Cromátide superior, cromátide inferior e tem os genes. O homem tem o X da mulher, um X feminino, e tem o Y, que ele recebe de quem? Do pai. É desse jeito. Aonde a porção inferior, ela é homóloga. Então, nós falamos que são heranças
Quais são os tipos de heranças? O que o homem e a mulher têm de igual? O homem e a mulher têm de igual um X. Então tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Pronto. Professor Jefferson. Oi. Então vamos lá. Professor, isso aqui é de uma mulher? É. Isso aqui é de uma mulher. Símbolo da mulher é assim. E esse aqui é de um homem. O símbolo do homem é assim. Então, o que é que a mulher e o homem têm de igual? X. Então, vamos botar para cá, ó. Homem e mulher têm X. É a mesma carga genética. Está aqui o X. O que é que o homem e a mulher têm de diferente? O Y. O Y. Então, professor, em relação aos casos de herança, nós falamos que a herança pode ser herança ligada ao sexo. São todas as informações genéticas da cromátide superior do X masculino e X feminino. Então, herança ligada ao sexo. Está nessa... Deixa eu fazer direito para ficar claro. Então, professor, na cromátide superior, nós temos que tipo de herança? Herança ligada ao sexo. É igual para quem? Para homem e para mulher. Homem e mulher têm características sexuais semelhantes, só que é uma herança ligada ao sexo. O homem, somente os homens apresentam a herança restrita ao sexo. Professor, herança restrita ao sexo? Me dá um exemplo que só o homem tem. Pelo na orelha. Homens que chegam aos 45 para cima começam a desenvolver pelinho na orelha. Isso é uma carga genética restrita ao sexo masculino. Isso é uma estrutura morfofisiológica do sexo. Tem doenças? Tem, nós vamos ver lá na frente. E professor, relação às cromátides inferiores. Nós chamamos herança influenciada pelo sexo. As heranças influenciadas pelo sexo acometem homens e mulheres em iguais proporções. Somente a herança ligada ao sexo acometem mais o homem do que a mulher. Já a herança influenciada acomete os dois. E as heranças restritas acometem os homens. Exemplo, herança ligada ao sexo. A mulher, quando tem algum defeito aqui, ó, como são dois, ela silencia um e não apresenta sintomatologia. O homem não consegue silenciar. O homem não consegue influenciar esse gene para esse aqui, a cromátide. Por isso que o homem, quando recebe o cromossomo X da mãe e tem um defeito em produção de cabelo, ele apresenta calvície e níveis de calvície. Nós temos níveis. Mulher não. Mulher só é acometida pela calvície se os dois estiverem defeituosos. Por isso que o homem expressa, mulher não. Então, professor, o homem quando é careca, a culpa é de quem? Eu sei que cada um de vocês, estudantes, falou aí quem é a culpa. Eu não vou falar, vou ficar na minha, porque eu fui acometido.
Vamos para frente, então. Mulheres são homogaméticas, como eu estava explicando, homens heterogaméticos. O que significa homogamética? Produz apenas um cromossomo sexual X. Quer dizer, o outro é uma cópia. Ou seja, 22 cromossomos autossômicos e um sexual. Heterogamético produz dois tipos de células germinativas. Células germinativas com carga genética de X e células germinativas com carga genética de Y. Por isso que ele é heterogamético. E quem então define o sexo, professor? O homem. Porque o homem tem, então, uma célula totalmente distinta das células da mãe. Então, é o homem que fala quem vai ser homem e quem vai ser mulher. Gametas são células haploides. Apresentam a metade do total da carga genética de um indivíduo. Então, se o indivíduo possui 46 cromossomos, 22 cromossomos autossômicos e um sexual já são a metade, mas eles estão em pares. Logo, um espermatozoide tem 22 autossômicos e um sexual, totalizando quanto, professor? 23 cromossomos só, a metade. E o ovócito também. O ovócito tem 23, sendo que 22 são autossômico e um sexual. E o espermatozoide também, só 23. Algumas outras espécies, não há cromossomo Y. O macho possui um cromossomo X único, enquanto a fêmea possui XX. Exemplo que acontece muito em aves. A ave, quando é macho, só tem um X. Fêmea tem 2x, então não tem Y. É por quantidade de carga homóloga. Carga homóloga por quê? Porque é o mesmo conteúdo. Nessas espécies, o macho tem um número ímpar de cromossomo no cariótipo. Um a menos que o da fêmea. Nesse caso, XX são indivíduos fêmeas. X0, ou somente X, são indivíduos machos. Nós temos também o sistema ZW. Nesta herança, o sexo heterogamético é a fêmea. Já o homogamético é o macho, que define pelo sexo da sua prole. O cromossomo sexual pertence tanto à fêmea quanto ao macho. E o cromossomo Z, enquanto o cromossomo W está presente somente nas fêmeas. Então, quem define o sexo desse tipo de espécie? A fêmea. A fêmea, por possuir células germinativas heterogaméticas. Já nesse caso, nós temos aí peixes, aves e alguns répteis, que são indivíduos fêmeas, ZW, indivíduos machos, ZZ. É o contrário só da nossa espécie em relação à capacidade de produção de células germinativas heterogaméticas e células germinativas homogaméticas. Lembrando uma coisa, pessoal, que muito desses, exemplo, peixes e répteis, o processo de determinação sexual genético, mas também tem um efeito ambiental por temperatura, na qual, quando o indivíduo, tipo peixe, sempre produzem 50% da prole masculina, os outros 50% feminina. Mas répteis, isso também acontece. Só que, dependendo da temperatura do ambiente, pode ocorrer 100% de fêmeas ou 100% de machos. Nós vamos ver também nesses casos. Tá aí a temperatura. Em algumas espécies de crocodilos, jacarés,
tartarugas, lagartos, o sexo da prole depende da temperatura da incubação dos ovos. Pessoal, tire essa palavra depende. Não vamos colocar depende. É influenciado. É influenciado. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, os indivíduos que eclodem serão machos. Se os ovos forem incubados em temperatura alta, os indivíduos são fêmeas. Professor, então por que o senhor colocou depende? O senhor não quer que use a palavra depende? Porque é assim. O processo, isso aí, se for a intervenção humana, se tiver a intervenção humana. Por isso que aqui a gente não vai tratar de temperatura. Qual temperatura? Temos que lembrar que tartarugas fazem buracos, escavam o quê? Areia. Então vamos supor, aqui está a areia da praia. Aí vai fazer um buraco aqui na areia da praia. É claro que a porção superior e a porção inferior vão ter temperaturas diferentes. E quando elas realizam a ovoposição, quem estiver acima, a temperatura é maior ou menor? Maior. Quem estiver abaixo, a temperatura é menor. Então, vai ter aí uma porção masculina e uma porção feminina. Né? Paternogênese. Professor, o que é paternogênese? É o processo de formação de um indivíduo sem fecundação. São descendentes que possuem cromossomos origem materna haploide. Não há necessidade de carga genética masculina. A abelha, os indivíduos resultantes da paternogênese, são os machos. As fêmeas são heterogaméticas provenientes da união de um óvulo com um só espermatozoide. As fêmeas podem ser férteis, como a rainha, ou estéreis, como as operárias. O que também aí tem uma influência que nós chamamos ambiental, pois a nutrição de uma abelha, dependendo da fonte dessa nutrição, ocorre o desenvolvimento dos aparelhos que vão condicionar ela a ser fértil, ser a rainha que ela é. Hermafroditismo, para a gente finalizar, professor, é uma anomalia sexual ainda pouco conhecida. Gente, distúrbio morfológico ou é anomalia ou é um distúrbio? Aí é de... Distúrbio morfológico e fisiológico das gônadas sexuais de um indivíduo manifesta-se estrutura tecidual, testicular ou ovariana. Então, hermafroditismo é uma anomalia. Ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de uma síndrome. Mono ou trissomia relacionada ao cromossomos sexuais. Nas tendências hermafroditismos ocorrem distorções nas condições genitais masculinas e femininas. E também temos as conjugações, que são realizadas por micro-organismos, como as bactérias, que realizam esse processo de reprodução para ocorrer aí como bactérias e fungos.
Para mim, meu diretor, finalizando aqui mais uma aula sobre fecundação. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau.